Bem-vinda e bem-vindo ao terceiro episódio do podcast Cor de Rosa Choque. O tema de hoje é o mesmo tema do Enem de 2023. Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. E eu estou aqui com uma grande profissional, a Danusa Céspedes Guizzo. Ela que é médica psiquiatra, professora da Faculdade de Medicina da UFMS, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, supervisora da residência médica em psiquiatria do Hospital Universitário da UFMS, mãe e filha. Danusa, é uma honra estar recebendo você aqui no nosso podcast Cor de Rosa Choque, que tem o objetivo de tratar assuntos de relevância ligados a direitos humanos das mulheres, meio ambiente. E hoje nós estamos com essa questão, que está na ordem do dia, a questão da invisibilidade do trabalho da mulher no cuidado, no cuidado dos idosos, você que tem uma mãe idosa, no cuidado das crianças, no cuidado dos membros da família. Então eu gostaria que você falasse, assim, profissionalmente, como que você vê essa questão. Gisele, eu agradeço muito o convite, Você, também essa grande profissional, essa grande mãe, esposa, amiga, E parabéns pela iniciativa do podcast e por trazer assuntos tão relevantes para a nossa sociedade, Em relação a esse tema, eu achei o tema fantástico, E eu espero que a nossa sociedade reflita, que isso leve a nossa sociedade a uma reflexão, porque realmente ainda é muito desigual, A divisão das tarefas domésticas, a divisão das tarefas do cuidado em casa entre o homem e a mulher. Ah, sim. Danusa, já me passaram a questão de que a mulher, geralmente, ela acaba assumindo, no caso, por exemplo, às vezes a mulher ela é até já divorciada, mas aí o ex-marido fica doente, de repente uma doença terminal. É muito comum ex-mulher ir cuidar desse ex-marido. Já o contrário não acontece. Se é a mulher quem adoece, em geral é uma outra mulher que vai cuidar dela, ou é uma filha, ou é uma irmã, mãe, Uhum. Exatamente. E assim, por que será que isso acontece? Então, eu acho que esse papel de cuidado da mulher é uma construção social, Que de milhares e milhares de anos, isso não vem de hoje, Alguns teóricos relacionam isso ao instinto maternal, ao instinto biológico, de nutrir, principalmente as suas crias. Mas eu acho que além dessa questão, não desmerecendo a questão biológica, nós temos uma construção histórica, social, que sempre delegou esse papel de cuidado à mulher. Mesmo com o movimento feminista nos anos 60, e já antes, como você mesmo pontuou há pouco, na Revolução Industrial, no período após as guerras do século passado, a mulher foi se inserindo no mercado de trabalho, E quando o movimento feminista pede igualdade de gênero, favorece que a mulher assuma os mesmos postos de trabalho que o homem, eu não sei se as líderes desse movimento imaginariam que a gente teria uma dupla jornada, Porque antes a mulher só ficava em casa, cuidava dos filhos, da casa, do esposo, dos idosos. E hoje a gente tem que se dividir, A gente tem que se dividir, as mulheres que trabalham, que são profissionais, nós temos que nos dividir entre o trabalho e os cuidados que precisamos fazer em casa. E eu vejo, tanto na minha clínica profissional como na minha vida social, que ainda são muito poucos os homens que dividem esses cuidados com a mulher. Então eu acho que é uma construção cultural que é muito relevante a gente debater esse tema para que a gente tente mudar isso. Uhum. E essa questão da mulher acabar assumindo muito mais o cuidado, seja com os filhos,
seja com os idosos que moram muitas vezes na mesma residência, seja com o parceiro. Isso acaba, de alguma forma, Danusa, refletindo na saúde mental das mulheres? Com certeza, Gisele. Eu, como médica psiquiatra, atendo muitas mulheres desgastadas, estressadas, pela multiplicidade de tarefas e pela divisão não igualitária de tarefas entre ela, o esposo, os filhos. Então, eu já atendi quadros de depressão, reação a estresse, ansiedade, né? Hoje nós temos, o Brasil é um dos países de maiores taxas de transtornos ansiosos no mundo, né? Então, isso com certeza se reflete na saúde mental e física da mulher. Entendi. E assim, profissionalmente, no desempenho na carreira, o fato da mulher assumir mais o cuidado na família, né, assumir mais o cuidado nas tarefas domésticas, de alguma forma reflete no desempenho dessa mulher em relação ao seu trabalho? Com certeza, com certeza. Eu acho que isso vai depender também, assim, da rede de apoio que essa mulher tem, né? Algumas mulheres têm mães que podem apoiar, maridos que dividem melhor as tarefas, mas no geral, quando a mulher não tem isso, ela acaba abrindo mão da carreira, ela no cuidado com os filhos, com a amamentação, né? Que comentamos há pouco, que demanda muitas horas de cuidado, né? Crianças pequenas, idosos demandam muito tempo de cuidado, idosos debilitados, com doenças. Então, essa mulher, ela perde a oportunidade de usar essas horas para uma capacitação, para uma progressão na carreira, né? Então, com certeza, eu acho que isso implica muito. E eu vou aproveitar para fazer uma homenagem à minha mãe, né, que foi uma dessas mulheres que abriu mão da carreira para poder criar melhor os filhos, né? E, modéstia à parte, acho que ela desempenhou muito bem essa tarefa, né? Eu e meus irmãos somos pessoas honestas, trabalhadoras. Então, ela desempenhou muito bem, mas ela não se sentia reconhecida, né? Meu pai era um pesquisador cultural, o José Otávio Guizo, um estudioso. E eu me lembro que quando eu e meus irmãos nos desempenhávamos bem na escola, em trabalhos e tudo, as pessoas falavam, nossa, ela é inteligente como o pai. Só que quem me ensinou a ler e escrever foi minha mãe. Quem lia para mim, quem me deu os primeiros livros, quem incentivou sempre que eu estudasse, meu pai incentivava também, claro. Mas ali na lida doméstica, a minha mãe esteve mais presente no cuidado meu e dos meus irmãos. E ela sentia muito quando ela via esse trabalho não ser nem reconhecido. Não é nem questão de ser remunerado, é não reconhecido, né? É um trabalho que não aparece, né? É um trabalho assim que exige muito da gente. Eu falo assim que as louças brotam, né? As louças brotam na pia e a gente, se não tomar cuidado, quando você vê, você passou o tempo que era para você descansar, o tempo que era para você ler, o tempo que era para você relaxar, você passou lavando louça, né, limpando a casa, organizando. Às vezes a pessoa se sente no dever, né? Aqui no Brasil mesmo a gente tem esse costume de limpar a casa todos os dias. Quando a gente vai para fora, a gente vê que não é esse hábito, né? E isso acaba, na verdade, desembocando muito mais na responsabilidade da mulher, né? Acompanhe, daqui a pouquinho nós vamos retornar, vamos fazer um breve intervalo e aí a gente vai falar um pouco sobre a questão legal envolvendo o trabalho, o cuidado da mulher no ambiente doméstico. Tem uma lei aí recentemente aprovada e daqui a pouco a gente volta. Bem-vinda e bem-vindo, que bom receber vocês aqui no podcast Cor de Rosa Choque. Um momento para a gente falar do que interessa: política, cultura, meio ambiente, direitos humanos e, em especial, os direitos humanos das mulheres. Esse podcast, por si só, ele é um desafio para todas as mulheres que querem ocupar um espaço público,
para o nosso empoderamento. E vamos estar aqui assim com variedades, algumas vezes ao vivo e outras vezes com gravação, mas sempre com qualidade, com conteúdo, trazendo algo que possa influenciar os sonhos das pessoas. Nós queremos sim inspirar pessoas, nós queremos sim reforçar a luta das mulheres, a luta das minorias, a luta pelo meio ambiente, a luta por um mundo melhor. Fique conosco. Voltamos com uma questão muito importante. O fato de que o trabalho desempenhado pelas mulheres no cuidado no Brasil não é remunerado. Como que você vê essa questão, Danusa? Eu acho que isso é bastante injusto, né? A gente sabe que um dos sustentáculos do capitalismo é exatamente isso. Porque se as mulheres cobrassem, né, o que seria merecido elas receberem por esse cuidado a mais, horas a mais que elas dedicam em casa para cuidar da família, dos afazeres domésticos, comprar remédios, comprar coisas. Se a gente for levantar o total de horas, é muito mais horas do que se elas tivessem uma jornada de 8 horas de trabalho diário, né? E esse trabalho não é remunerado. Então, nós vamos ter que pensar em políticas, em formas de melhorar isso, além da divisão, de uma maior divisão das tarefas entre homens e mulheres, né? Como seria essa questão econômica? Sim, então quer dizer, é um motor do capitalismo, né, esse trabalho que as mulheres desempenham e que é um trabalho não remunerado. Nós tivemos aí no aspecto rural, recentemente, né, a aposentadoria rural, onde foi possível o reconhecimento do trabalho rural, e a gente poderia pensar em algo nessa direção, né, para que as mulheres que dedicaram a sua vida ao cuidado da família, ao cuidado dos familiares, elas possam ser assistidas pelo Estado. Acho que isso é muito importante. Muito. Eu acho que tem que ser uma ação conjunta do Estado e também do privado, né? E também das empresas privadas, porque, lógico, o Estado como uma política de Estado para os cidadãos, né? Mas temos que, as empresas também privadas precisam pensar, né, em mais creches, em mais facilidades para que essa mulher consiga cuidar da família e trabalhar, né? Então, eu acho que esse é um ponto muito importante. E a questão dos idosos também, né? Que acaba a mulher cuidando do idoso, e quais seriam as alternativas? Né? Quem tem um pai, uma mãe octogenário que já não tem condições, né, de desempenhar normalmente as suas atividades, o que hoje é oferecido? Muito pouco. Pelo que eu vejo na minha clínica profissional, muito pouco. As famílias entram em muita dificuldade financeira, porque um idoso com várias doenças, né, doença, hipertensão, diabetes, um quadro demencial, eles demandam não só uma série de cuidados, mas também um custo. Né, um custo de medicamentos, de roupas, de utensílios, e então é um problema econômico também, que o nosso Estado tem que refletir e pensar em políticas para auxiliar essas famílias. Cuidar de quem cuida. Este é o nome do programa que foi instituído agora no Mato Grosso do Sul, nesse mês de novembro, através de um projeto de lei que foi proposto pelo deputado estadual Pedro Kemp, do Partido dos Trabalhadores, e que foi sancionado, acolhido pelo governador Eduardo Riedel. Esse programa, ele institui, Danusa, um auxílio para as pessoas que cuidam de alguém portador de deficiência. É um benefício de R$900, né, que vai trazer assim, um ganho importante, né, para as pessoas que trabalham no cuidado de quem é portador de deficiência. Eu queria saber de você, o que você acha desse programa, né? Quais seriam assim, ideias, ações que os governos podem estar adotando para cuidar de quem cuida. Eu gostaria de parabenizar primeiramente o deputado Pedro Kemp por essa visão, né? Nós estamos vivendo, e eu como médica psiquiatra do SUS,
que trabalha em hospital universitário, mas eu sei que nos hospitais privados também acontece isso. Graças aos avanços da medicina, a população brasileira envelheceu bastante, né? E junto com o envelhecimento, vem doenças crônicas, né? Como, por exemplo, as síndromes demenciais. E esse idoso que já não está com as suas funções cognitivas preservadas, que se esquece de tudo, que não consegue prestar atenção, fazer tarefas que antes ele conseguia fazer, que era a sua própria higiene, a sua própria alimentação. Então, esse idoso precisa de um cuidador. E uma das maiores preocupações da Organização Mundial de Saúde, além do idoso, seria a depressão nos cuidadores. Porque o cuidador, ele acaba tendo que, muitas vezes, abrir mão do seu emprego, abrir mão da sua vida social, para cuidar do idoso e perde a renda e a situação fica mais difícil ainda, né? Sendo que os gastos aumentam, porque muitas vezes precisa de vários medicamentos, alguns não são disponíveis pelo SUS, precisa de fraldas, precisa de uma série de coisas e que as famílias não têm condições. No hospital universitário, nós estamos vivendo uma situação muito difícil, que às vezes o idoso com um quadro demencial, ele vai tratar a pneumonia, ele recebe a alta hospitalar, melhorou a pneumonia, mas os filhos, a filha mulher, a quem geralmente é mais delegado, né, esse cuidado, falam: doutor, eu não tenho como levar ele para casa, porque eu preciso do meu salário para sobreviver, eu não tenho como ficar em casa 24 horas cuidando dele. Então, eu acho que esse projeto do deputado Pedro Kemp é uma iniciativa maravilhosa, porque ajudaria, pelo menos, essa família a não perder tanto a renda, né? Muito importante, né, Danusa? Essas ações governamentais, né, que visam trazer, né, algum lenitivo para as pessoas que estão cuidando de outras pessoas, e geralmente são mulheres, né? Geralmente quem assume essa tarefa de cuidar, seja de um pai, de uma mãe, idosos, geralmente é a mulher, né? Sim, com certeza. E esse final, agora neste mês de novembro, né, o Enem trouxe luz a essa questão, né? Trouxe visibilidade à questão do cuidado, que geralmente fica para a mulher. 4 milhões de candidatos tiveram, né, o desafio de desenvolver esse tema. Então, de parabéns também o INEP por ter escolhido essa temática, e é uma espécie de ação que vai nos fazer refletir sobre isso e que isso possa resultar, né, em mudanças concretas, né, Danusa? Porque geralmente as tarefas do cuidado, elas estão destinadas à mulher, destinadas, né, vamos colocar umas aspas aí, porque essa destinação ela acaba sendo mais pelo fato de que o outro gênero não assume essa responsabilidade, né? Muitas vezes o homem não assume. E a mulher é que fica, por exemplo, quando uma criança fica doente, quem é que vai levar a criança na unidade básica de saúde? É a mãe, né? Quando uma pessoa idosa fica em casa precisando de cuidados, quem é que vai cuidar dessa mãe, desse pai idoso? É a mulher, né? Eu falo assim, uma criança pequena tem febre, o pai e a mãe trabalham, né? Quem é que vai faltar ao trabalho, vai pegar um atestado médico, vai ter prejudicado a sua carreira para acompanhar essa criança? É a mulher. Então, sempre a mulher está mais afeita ao cuidado, ao né? sacrifício, né? Pela família, por tudo, né? Exatamente. Realmente. E como que você vê, Danusa, assim, essa questão no aspecto cultural? O que a gente poderia fazer para melhorar isso? Sim. Eu acho que nós, mulheres, temos que lembrar também que nós criamos os nossos filhos, homens e mulheres, né? E muitas vezes eu vejo até mulheres com um discurso feminista em casa, quando tem filhos meninos e meninas, delegar mais as tarefas domésticas para as meninas, né? Então a gente acho que precisa começar a mudar a nossa mentalidade e agir dentro de casa, né? Desde pequeno,
ensinar o menino que ele também é responsável, né, por algumas tarefas domésticas, dividir igualmente entre os filhos, marido, esposa, as tarefas domésticas. Eu acho que isso já seria um grande passo. Nós temos também ainda, apesar de muitas mudanças na sociedade, nós vemos que para as meninas é dado mais bonecas, né? Utensílios de cozinha, fogãozinho e tal. E para os meninos, carros, pistas, barcos, né? Então, o homem também precisa aprender a cuidar. Isso vem desde a infância, né? Então, como a mulher ela foi ensinada desde pequena a cuidar, né? E aí ela acaba assumindo automaticamente isso. Então, acho que é uma construção social, cultural, que a partir dessa reflexão nós temos que mudar dentro da nossa própria casa. Sim, há uma geração em que, por exemplo, os pais não autorizavam filhos, homens, assumirem tarefa doméstica. Isso aconteceu na minha casa. O meu pai não autorizava o meu irmão, por exemplo, a lavar louça. Ele não podia lavar louça, ele não podia limpar a casa. Éramos só nós meninas, somos 2 meninos e 2 meninas, né? E hoje que meu irmão está com 53 anos, ele tem muita dificuldade de cuidar da própria vida, de administrar a sua vida, né? Porque essa divisão de tarefas, ela não aconteceu, né? E aí, então, ele sempre acha que ele vai ter uma mulher que vai fazer alguma coisa por ele, e isso não é mais uma realidade hoje, né? E um dia ele pode não ter, né? E ele não mulher, tem atualmente. Né? De vez em quando a gente chega lá e tem que fazer uma faxina. O homem, às vezes, ele também, a gente tem que reconhecer isso, às vezes ele é uma vítima também, em alguns momentos, dessa estrutura patriarcal, né? Meu pai, eu me lembro do meu pai falando que ele tinha estudado muito na vida, que ele tinha feito muitos cursos, lido, mas que ele não tinha feito nada que o ensinasse a ser pai, né? Então eu acho que nós mulheres temos isso mais na nossa educação desde cedo, né? Então eu acho que os meninos também precisam aprender a se cuidar e a cuidar do outro. Exatamente. Nós estamos assim numa transição de uma geração em que muitas vezes o sexo masculino não podia nem assumir as tarefas de cuidar da própria casa, de cuidar de si próprio, né, para um novo momento, né, como você falou, em que está dada, né, essa tarefa, né, todos nós temos que ter condições de cuidar de nós mesmos e cuidar dos outros. E isso é uma realidade quando você fala das mulheres, mas não é uma realidade ainda quando você fala dos homens. Seria isso, Danusa? E eu acho que nós temos que ter meios de lutar contra esses estereótipos, né? Esses preconceitos. Então, por exemplo, se um menino vai brincar com uma boneca, né? Algumas pessoas começam a falar que ele não é homem, né? Uma carga de preconceito, intolerância muito grande, né? Então nós temos que mudar essas visões. Porque a boneca muitas vezes ela representa o quê? O bebê, a criança representa o outro. Então as meninas vão brincar de boneca, ou seja, as meninas vão cuidar do outro. Né? E ao homem não é dada essa tarefa, né? Culturalmente, já desde a infância, né, o homem não participa, né, dessa tarefa que seria a tarefa do cuidado, né? Danusa, e você como médica psiquiatra, né, o que você observa em termos assim de saúde mental, o que as mulheres poderiam fazer para ter um apoio a mais, né? Por exemplo, a questão da terapia é vista ainda com bastante preconceito. Eu vejo isso no meu escritório de advocacia. Eu advogo mais na área ambiental, mas por ser feminista sou muito procurada por mulheres, algumas ações de família. E aí então, dependendo da situação, às vezes eu falo
se eu falo para a mulher, olha, eu acho que seria bacana você procurar uma psicóloga, em geral a mulher aceita bem. Agora, quando eu falo para o homem, olha, seria legal você procurar uma psicóloga, um psicólogo, ele fala, mas eu não tô doido, doutora, quem tá doida é ela, a louca é ela, né? Parece que a mulher é sempre a desequilibrada, é sempre a louca. E a gente vê assim que isso acaba sendo um peso muito grande para as mulheres. Sim, e para os homens também, eu repito, né? Porque o homem, nós temos aquelas velhas frases que ainda ecoam, que não deveriam ecoar, mas ainda ecoam. Homem não chora, homem não pode ter fraqueza. Então, para muitos homens, buscar uma terapia é um sinônimo de fracasso. Porque pela estrutura patriarcal, ele teria que ser o forte, aguentar tudo. Então, com isso, muitos homens não reconhecem, né, os próprios problemas e isso causa sofrimento a eles e às companheiras, como você citou também, né? Então, a mulher, eu acho que a gente tem essa facilidade, uma maior facilidade tanto de cuidar como aceitar ser cuidada, né? A terapia é maravilhosa, seria ótimo que a nossa população toda tivesse acesso à psicoterapia. Mas o que nós vemos ainda que é uma grande luta minha dentro da UFMS? Nós precisamos de mais psicólogos, nós precisamos de mais psicólogos no SUS, porque apenas uma pequena parcela da população pode pagar a terapia. Né? Então, tem muitas pessoas que não têm acesso à terapia, mesmo que queiram, né? Não têm condições. E o número de profissionais psicólogos no SUS é vergonhoso, é muito pequeno. Também pelo preconceito em relação à profissão, né? Tanto o psiquiatra como o psicólogo, nós, como profissionais, nós também muitas vezes somos discriminados, né? Como se fosse uma coisa supérflua, e não é essencial para o autocuidado, tanto da mulher, como do homem, como da criança, do idoso. Ah, muito interessante. E quando, Danusa, a questão ela tem que ir além dessa terapia? Quando é que entra a hipótese da intervenção medicamentosa? Isso vai depender da avaliação de um médico psiquiatra, né? O ideal seria o especialista nessa área que avaliasse. Quando o estresse, o sofrimento por aquele cuidado chega a causar sintomas de depressão, que seria uma tristeza intensa, uma dificuldade de executar as tarefas, alterações do sono, insônia, diminuição ou um aumento do apetite, quando a pessoa está tendo já pensamentos de morte, pensamentos de suicídio, que hoje também é um grande problema de saúde pública a nível mundial, né? Os números de morte por suicídio, eles são maiores do que algumas guerras, do que várias questões que acontecem na humanidade. A gente vê que a gente perde mais pessoas pelo suicídio do que, por exemplo, em guerras, em conflitos. Puxa, muito grave, né? Esse dado, muito grave. Muito, né? Então, o medicamento, ele é essencial. E eu acho que nessas situações em que há uma doença mental, porque a depressão, a ansiedade, até certo ponto, ela pode estar dentro de uma normalidade. Mas quando extrapola e está causando muito sofrimento, impedindo a pessoa de estudar, de trabalhar, de fazer as suas coisas, aí muitas vezes a gente tem que lançar a mão da medicação. Ah, sim. Então quer dizer que a intervenção medicamentosa ela pode ser um apoio importante para que a pessoa consiga desempenhar suas tarefas diárias e muitas vezes até para estar vivo, né? Sim, porque sim. Uma amiga minha que já faleceu, a jornalista Margarida Marques, ela falou uma vez uma frase que me marcou muito. Ela falou: a vida é muito difícil, né? Porque a gente tende a achar que viver é natural e que todas as pessoas têm assim, condições de lidar com a realidade da mesma forma. E não é assim, né? Muitas vezes tem pessoas que precisam de um apoio maior, seja por psicoterapia, seja
muitas vezes através de um medicamento. Mas assim, realmente viver é muito difícil, né? Todos os dias de manhã eu tendo a acordar feliz. Meu marido também fala que ele acorda alegre, a gente acorda com assim, muita disposição. E a minha primeira oração eu falo assim: meu Deus, muito obrigada porque eu acordei. Muito obrigada porque eu acordei com disposição de viver a vida. Né? Disposição de viver a vida é muito importante. Porque às vezes acontecem fatores, né? A perda de um ente familiar, uma situação como essa que você falou, né? De ter um parente, né? Com uma demência, né? A minha mãe tem Alzheimer e a minha irmã Heloíne, que eu acredito vai assistir esse episódio, fica aqui a minha homenagem para minha irmã. Já há 5 anos a minha mãe mora com ela e ela é que acompanha minha mãe, faz todo o cuidado, né? Leva a minha mãe à fisioterapia, administra os medicamentos, e ela é funcionária pública, trabalha no Tribunal de Justiça e se divide, né, entre o cuidado da minha mãe, da nossa mãe, entre o cuidado do esposo, do casal de filhos, ela tem um casal de gêmeos, e do cuidado da casa, né? E do cuidado da carreira, ela está sempre se atualizando. Há pouco tempo a justiça se tornou informatizada, então quem trabalha nessa área tem metas a cumprir, tem que estudar bastante. E então esse cuidado, né, tem sido um desafio muito grande para nós mulheres, né? Então a temática de hoje do podcast Cor de Rosa Choque, né, nesse 3º episódio, vem justamente nessa direção de tentar trazer um alento, né, no sentido de que essa visibilidade que foi dada no exame do Enem, né, os 4 milhões de candidatos, 4 milhões de pessoas que foram candidatas e que tiveram que desenvolver uma redação, né, sobre a invisibilidade do trabalho, do cuidado desempenhado pela mulher, né, seja no ambiente doméstico, no ambiente familiar, ela é muito importante, né, Danusa? Então, assim, eu gostaria que você deixasse a sua mensagem final, né, para que a gente possa, então, assim, de alguma forma contribuir, né, em relação à melhora, né, das relações individuais, sociais, e também a relação com o Estado, né, porque o Estado também tem que ter políticas públicas, né, para lidar com isso. Sim, com certeza, Gisele. Antes de finalizar, eu acho importante pontuar que a mulher que mais sofre com essa dupla jornada é a mulher com um baixo nível socioeconômico, com dificuldades financeiras, porque nós, profissionais que temos uma melhor remuneração, a gente consegue contratar uma funcionária que alivia bastante, né, esse trabalho, mas a mulher pobre, a mulher negra, muitas vezes ela tem que dar conta de tudo e sozinha, né? E isso é humanamente impossível. Então nós precisamos de políticas públicas, nós precisamos de mais creches, nós precisamos de mais instituições que possam abrigar os idosos, pelo menos durante um período do dia, para que esse familiar possa trabalhar, possa ter uma vida social, porque senão ele vai cair em depressão, vai ter um risco de suicídio. Então, nós precisamos de muitas ações individuais e coletivas, né? A mensagem que eu queria deixar para todas as mulheres que estão nos assistindo é que faça uma autorreflexão e procure mudar a si mesma, né? E na criação dos filhos, ensinar que essas tarefas devem ser divididas, para que ninguém se sobrecarregue. Você tem um filho homem, né, Sim, Danusa? E aí, sim. como que funcionou isso em casa? Então, olha, o Pedro também é um ser humano maravilhoso, modéstia à parte, não é porque é meu filho, né? Mas o Pedro sempre foi muito responsável pelas coisas dele, organização. Ele mora sozinho desde os 17 anos e ele cuida das coisas dele, da casa, da alimentação, de tudo. Então, volta ao ponto que você tocou. É importante que o homem se prepare também para o seu autocuidado, né? Então, eu fico muito feliz de tê-lo educado dessa forma, né?
E eu espero que todas as mulheres reflitam, né, sobre isso, desde a adolescente até a idosa, né, que converse sobre isso, que procure orientar suas filhas, suas netas, né, de não aceitar. A mulher que deixa o trabalho e se torna dependente financeiramente do homem, também ela está mais sujeita à violência psicológica, à violência física por essa dependência, né? Então é um aspecto também que nós temos que pensar, né? E eu vejo na minha clínica e na vida, né, na minha vida em geral, eu vejo ainda mulheres bonitas, independentes, com conhecimento, se sujeitarem a muitas atitudes misóginas para manter um relacionamento. Eu acho que isso tem que mudar também. Acho que é muito importante a gente falar disso também. Com certeza, Danusa. Você estava falando sobre isso, eu me lembrei de um estudo que eu li, que mostrava assim, que a mulher casada ela tem uma saúde mental pior do que a mulher solteira. E o homem casado, ele tem uma saúde mental melhor do que o homem solteiro, né? Ou seja, o homem, quando ele se casa, ele consegue alguém que vai cuidar dele, cuidar da casa deles, né? Cuidar dos filhos. E a mulher é o contrário. Então, quando a mulher se mantém solteira, ela tem mais saúde mental. E quando ela se casa, ela se desgasta muito, porque ela vai ter uma sobrecarga de responsabilidades no cuidado da família, da casa. Então, meninas, nós vamos encerrar o nosso podcast de hoje, o terceiro episódio, que tratou da invisibilidade do trabalho feminino no cuidado, né? Tema do Enem deste ano de 2023. Deixando a seguinte mensagem: analise se você não está se cansando excessivamente, se você não está assumindo muitas tarefas que talvez você poderia dividir com o seu companheiro, com o seu irmão, muitas vezes com o seu filho. Será que realmente tudo aquilo que você faz, né, pela família, você de repente está satisfeita com aquilo porque você simplesmente gosta do cuidado, ou será que é um condicionamento histórico, né, que nós mulheres trouxemos pela nossa educação, pelo patriarcado, né? Eu recomendo muito a leitura de um livro que se chama O Segundo Sexo, né, da Simone de Beauvoir, que é um estudo maravilhoso, onde ela desmistifica, né, muitas das atitudes que nós temos, que a gente fala assim, mas eu gosto tanto de cozinhar. Talvez sim, talvez você goste de cozinhar para a família, mas talvez você só tenha sido condicionada, né, a isso. Então, temos que ter assim a consciência de que as tarefas domésticas, o dia a dia, ele tem que ser compartilhado, né? Não apenas a mulher que tem que carregar, né, o fardo das tarefas domésticas, do cuidado com os idosos, do cuidado com as crianças. Então, procure analisar, você, mulher que está nos ouvindo, né, se você está sendo sobrecarregada com tarefas que talvez você possa dividir, tá bom? Obrigada, agradeço mais uma vez a médica psiquiatra Danusa Guizo, Danusa Céspedes Guizo. Agradeço muito pela sua presença aqui no nosso podcast e assista os demais episódios. Esse é o terceiro, mas nós estamos já assim, com muitas visualizações nos 2 primeiros episódios. O primeiro foi Mulheres que Inspiram e o segundo episódio foi sobre a proibição do casamento homoafetivo, que é algo que pode acontecer, já tem um parecer favorável, né, numa comissão da Câmara Federal. E esse primeiro episódio também é um orgulho para mim, porque foi entrevistada uma mulher que inspira, que é a minha filha, Ieda Valéria, que mora há 5 anos na Austrália, está com 28 anos, e também a ministra Cida Gonçalves, a ministra das Mulheres, né? Um grande desafio que o governo federal tem enfrentado no sentido de que políticas públicas para nós mulheres possam garantir a igualdade de gênero. Então, muito obrigada, nos acompanhe, ativa o sininho aí para você ser avisado quando vier um novo episódio,
né? E estamos juntas e juntos por um mundo melhor, pela efetivação de direitos humanos, pela proteção ambiental, por saúde mental para todas as pessoas. Muito obrigada pela sua audiência.